As características do discípulo. Primeiro, ensinável. É aquele que deixa ser ensinado por alguém, pelo mestre. Ou seja, ele quer aprender aquilo que seu discipulador tem para lhe ensinar. Onde não há sede de aprendizado, não há discípulo. Por isso, o bom discípulo é sedento pelas coisas do reino. Que o nosso coração, que o nosso desejo como discípulo de Jesus, que nós possamos desejar ser ensinável através da palavra, através do nosso pastor, através daqueles que estão nos liderando, que está sobre nós. Nós possamos ter isso no nosso coração. Segundo, disponível. Discipulado precisa de investimento de tempo. Nós precisamos compreender uma coisa, que se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu preciso me dispor de tempo para aprender. Eu preciso adequar nas minhas 24 horas diárias e dedicar um tempo de investimento para o aprendizado, para o ensino. Então eu tenho que estar disponível. E não, eu sei que nesse mundo globalizado, agitado que a gente tem, é difícil você encontrar um minuto para você parar e dedicar com qualidade para as coisas dos céus. Mas é interessante, a gente encontra no tempo de 24 horas dia, tempo para ir no shopping, tempo para assistir um filme, tempo para jantar, para almoçar, para tomar um café. E às vezes a gente passa do tempo do café, do almoço, e às vezes a gente assiste um filme e logo em seguida quer assistir um outro filme. Se nós nos abstermos, nos deixarmos algumas destas coisas de lado diariamente, nós vamos conseguir ter uma vida dedicada à palavra de Deus, dedicada ao ensino, e nós vamos nos tornar disponível às coisas dos céus. Uma das características, e a terceira, é obediente. O nosso vocabulário, ou a nossa fala, a partir do momento em que nós nos tornamos discípulos, não é mais no singular. Mas agora nós temos que obedecer ao chamado que o Senhor Deus tem feito a nós. Todos que alcançou a graça, todos que de bom grado, de coração aberto, com a sua boca confessou a Jesus, ele então decidiu ser ensinável, decidiu ser disponível e decidiu ser obediente à palavra de Deus. Tinha um pastor que dizia assim: lá na escola você aprende A, B, C, D. Aqui você aprende obedecer. Sempre dizia isso. E quem obedece à palavra de Deus e quem a pratica, com certeza tem êxito, tem crescimento, tem vitória. Consegue conquistar coisas que o coração, a sua mente não imaginava que conseguiria conquistar. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. Esse obediente ter condição de se mudar, de entender, de compreender, de voltar um pouco atrás, de renunciar a algumas coisas para obedecer um chamado, para obedecer a voz de Deus. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração. O perfil do discípulo. Jesus sabia com quem estava lidando. Cada discípulo de Jesus tinha um perfil e ele soube trabalhar com todos eles. Jesus fez seguidores antes de fazer discípulos.
No dia seguinte, isso está registrado em João, no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achando a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Se você analisar isso e pensar nesse segue-me, você acha que Jesus passou assim, simplesmente olhou para o Filipe: segue-me? A fama de Jesus já tinha percorrido toda a Galiléia. As pessoas já tinham escutado sobre ele, já sabia do que ele estava fazendo. E aí, quando ele para e olha para o Filipe: segue-me, há uma escolha especial na vida do Filipe. E aí Filipe começa a seguir ele. Discípulos são escolhidos dentre os seguidores, debaixo de muita oração. Jesus subiu no monte, chamou-os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 14. Quando eu olho para a carta de Paulo ao jovem Timóteo, um jovem pastor, que foi discipulado por Paulo, e quando eu observo esta primeira e segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo deixa ali alguns conselhos para Timóteo, para a escolha de obreiros para a casa do Senhor, de discípulos. E uma das características que eu vejo lá é que o Paulo disse assim para Timóteo: olha, você precisa escolher homens fiéis. Vamos lá para o texto. 1 Timóteo. Capítulo 3. Há uma observância na escolha desses homens. Logicamente que para essa escolha o discipulador precisa ter uma vida de oração. E eu digo agora porque tive um período pastoreando igreja. E uma das maiores preocupações que eu tinha era formar uma liderança não com caráter do meu estilo pastoral, mas de formar uma liderança com o caráter de Cristo. E quando eu olho para a Bíblia me dá esse direito de experimentar alguns que são chamados para ser líder. Jesus tinha 70 apóstolos com ele. E dos 70, ele apenas escolheu 12. Um pouco menos de 20%. Ou seja, não é porque anda comigo, que anda com você, que é discípulo teu. Ele está do seu lado, ele aprendeu, ele tem conhecimento, mas às vezes ele não tem ele não se parece com você. Ele não tem o seu jeito, ele não anda como você anda, ele não pensa como você pensa. E o meu pensamento naquela ocasião era formar líderes para a igreja com o caráter de Cristo. Com o coração de Cristo, de compaixão, de olhar para o necessitado e de poder abraçá-lo, de poder ali fazer um investimento de tempo na vida daquele irmão para ele ser restaurado. Eu fui pastorear uma igreja num bairro chamado Residencial São José. E uma ação, uma atitude minha fez com que um homem se convertesse, ele e toda a sua família. Eu me lembro que era um dia de muita chuva. Era o penúltimo bairro da cidade. Ainda quem conhece Campinas, se você pegar a Avenida Rui Rodrigues, depois ela para de ser Rui Rodrigues, ela se torna Avenida Camusim.
Aí começa Residencial São José, Jardim Marajó, Mauro Marcondes, tem um novo bairro que é o seu nome, aí tem a Vida Nova 1, Vida Nova 2, que era favela naquela ocasião, melhor, que se formou uma favela naquela ocasião. Eu fui pastorear o Residencial São José, que era o último bairro antes da linha férrea, que dividia a parte de lá. E uma chuva que Deus mandava, esse bairro não tinha asfalto, era uma lama, e chuva. E ele entrou, quando ele entrou com o carro, sim, era um Fusca. O carro morreu bem na entrada do bairro. Ele tentou dar algumas partidas e não conseguiu, e eu lembro que eu tirei o sapato. Eu só me lembro dessa cena, que eu tirei o meu sapato, dobrei minha calça até o joelho, a altura do joelho, e fui ajudar ele a empurrar. Foi o que eu fiz. Empurrei, deu um tranco, pegou o carro e desceu. Ele morava no final da rua. E dias depois, eu fui substituído, fui tirado daquela igreja e fui enviado pelo ministério para uma outra congregação. E 5 anos depois, eu retorno para aquela igreja. Já um corpo maior, uma igreja formada. Quando eu saí de lá, eu comecei com a Sara, eu, Sarinha, Samuel, minha mãe, e um casal de diáconos. Depois nós deixamos 30 e poucas pessoas como membros da igreja, cadastrados, registradinho, pessoas para o batismo. E quando nós voltamos, já tinha mais de 100 pessoas, 5 anos depois. E quando eu estou na igreja, tomei posse da igreja, passou a semana e ele me chamou para ir na casa dele tomar um café, para conhecer a família dele. Eu fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, pastor, eu aceitei Jesus há 5 anos atrás. Sério? Que bênção, que bom, mas o que te fez aceitar Jesus? Aí ele falou, foi uma atitude sua. Foi você empurrando meu carro numa chuva. Eu falei, como pode um pastor sair da igreja, empurrar o meu carro num barro com a calça dobrada? Ele não esquece da cena, ele fala com detalhes. E aquilo me fez mudar o meu pensamento que eu tinha dos crentes. E aí eu fui conhecer Jesus. Ele era já mestre na escola bíblica dominical, era professor, era um tremendo do homem. E falei, puxa, que bom. As nossas ações faz com que os caráteres, ou muda-se os pensamentos das pessoas por conta da nossa ação. E o Paulo, quando escreve para o Timóteo, ele começa dizendo assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja crescer no ministério, excelente obra deseja. Se você quer se tornar um líder, ou se você quer se tornar um pregador, uma pregadora, um palestrante, um professor de escola bíblica ou de criança, ou um líder em qualquer área da igreja, você está desejando uma obra excelente para a tua vida. É uma boa obra que você deseja. Mas tem um preço a ser pago. Você tem que entrar por esse caminho do estudo, você tem que cavucar, você tem que mergulhar. E aí o Paulo está dizendo assim, boa obra deseja. Convém, pois, aí vem os pois da vida, os porquê. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Você não pode ter dupla personalidade espiritual. Você tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Era uma característica que Paulo pedia para o ministério. E quando ele está falando, usando essas características, ele estava dizendo assim, olha, você precisa estar bem com a sua família. Você precisa, o seu caráter precisa estar sendo estampado na vida dos teus filhos, na vida da sua casa. Você precisa ter todos em volta da sua mesa. Era isso que Paulo estava querendo dizer para o Timóteo e para que ele observasse a igreja. Não neófito,
para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Além de você viver bem em casa, você também tinha que viver bem na sociedade. Era a característica desse discípulo. E aí, o Paulo faz essa observância para o Timóteo: olha, ele precisa estar bem não só com os de casa, ele precisa estar bem não só com a sua esposa, porque nesse tempo era comum o homem ser casado, mas ele viveu uma vida dupla, de prostituição. Era muito comum, e isso aqui é uma cultura deles, era muito comum o homem se embriagar com vinho. Ele se tornava um alcoólatra, então ele trazia escândalo para a sua família. Era muito comum nessa sociedade dos filhos não respeitarem os pais por conta do seu estilo de vida que ele adquiriu. Meu pai não tem moral para falar comigo porque ele é casado com a minha mãe, mas ele tem outra. Meu pai não tem moral para falar comigo porque ele fala para mim não beber, mas ele bebe. Meu pai não pode falar, não tem moral para falar comigo porque o caráter dele foi deturpado ao longo dos anos. Então ele não tem moral para falar comigo. E Paulo estava dizendo para Timóteo: você precisa escolher esse tipo de homem. Observa ele. Vê se ele tem todos esses requisitos e traga-o para perto, discipule e coloque ele para atuar no ministério. E eu estava dizendo, eu tinha uma preocupação, eu ainda tenho uma preocupação, embora eu não esteja pastoreando, e não sei até quando, o Espírito tem sempre falado ao meu coração sobre isso, mas eu tenho uma preocupação de quando eu vou olhar para alguém dentro da igreja para a escolha do ministério, de dobrar meu joelho e dizer: Pai, é o Senhor ou não é? Posso ou não posso? Porque eu não estou lidando com aquilo que é meu. Aquilo que é meu, se eu tiver prejuízo, eu vou sacudir a poeira e vou caminhar. Mas aquilo que é de Cristo, que é a noiva, a Bíblia diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. E quando a Bíblia diz ai daquele por quem vem o escândalo, não está dizendo da pessoa que promoveu o escândalo, porque eu posso cair. E o cair é meu, é do homem, somos seres humanos. Quando eu caio, eu tenho que me levantar, é natural, você caiu, você levanta. Mas a Bíblia está dizendo assim: ai daquele por quem promoveu o escândalo. Ou seja, se eu cair, aí o André sai. Você viu? Fala para Joyce: você viu, pastor? Caiu. Fala para Rosana: viu, pastor lá? Pastor caiu. Aí começa a levedar, lançar fermentos e a massa começa a se levedar. Então Paulo estava dizendo: para que isso não aconteça, escolha, traga-o para perto, discipule, ensine-o, mostre para ele o ministério e teste e prova ele. Porque nós seres humanos somos melindrosos. Nós somos cheios de melindres. Se eu der e daqui 2 dias voltar e pegar, como é que fica o seu coração? Magoado. Me deu, agora tirou, por quê? Você está entendendo como é que é o ser humano? Dá para compreender? Discípulo não pode ter isso. Deu, está aqui. Pegou de volta, está aqui. Há um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós não estamos preparados para grandes coisas. A gente ora: Senhor, eu quero grande, eu quero grande, eu quero grande, eu quero. Mas você está preparado? Às vezes nós não estamos preparados para receber uma porção gigante. Às vezes nós não estamos preparados como como Eliseu estava preparado para receber a porção dobrada do Espírito de Elias. Aí o pai tem que pegar assim e um conta-gotas e falar assim: não, tem que ser devagar para você, filho, porque você não suporta. O seu aprendizado é devagar, o dele foi mais rápido, mas o seu tem que ser assim, ó, pinguinho hoje, daqui 5 dias mais um pinguinho, daqui mais 5... Você está entendendo? Então, esse é um caráter que tem que ser formado na nossa vida, esse perfil. E muitas vezes
a escolha de alguém para a liderança da igreja requer oração, requer um investimento de tempo na consagração e dizendo assim: Espírito Santo, revela o meu coração, o nosso coração, se é ou se não é, porque eu não quero errar, porque é a tua igreja. A partir do momento que nós escolhemos a ser discípulos de Jesus, nós não estamos lidando com aquilo que é nosso. Nós estamos lidando com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é a noiva. Eu tive a experiência de casar meu filho. Me veio muitas coisas na memória do meu casamento. E eu me lembro um dia, eu morava em Campinas e a gente foi para o calçadão 13 de maio em Campinas, descendo. Meu cunhado estava na frente junto comigo, a minha cunhada, e uma outra moça junto com a Sara atrás. Estava mais ou menos daqui a alguns anos, assim, distante delas. Estava eu e meu cunhado conversando, e daqui a pouco eu estou passando e tem um desses caras que fica fazendo propaganda de joia, essas coisas assim. Aí eu estou andando assim junto com meu cunhado, um pouquinho na frente, o cara falou assim: eita, morena bonita! Eu falei: como é que é? Era no mesmo instante. Foi instantâneo. Eu falei: como é que é? O cara, no meio da multidão, desapareceu. Se eu tenho esse cuidado com a minha noiva, que na época era minha noiva, isso já faz 26 anos para trás, se eu tenho esse cuidado com a minha noiva, quanto mais Cristo com a sua noiva, que é a igreja, que você, que nós fazemos parte. O cuidado que ele tem conosco é muito grande. Quem toca em vós, toca na menina de meus olhos. Pronto. E assim, e ele deixou alguém que se chama Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo arde em ciúmes pela igreja. Tem ciúmes. Então, quando eu falo de ser discípulo, eu estou dizendo que nós precisamos renunciar, e a nossa renúncia não é uma renúncia superficial. Eu vou renunciar ao meu celular, eu vou renunciar ao meu cafezinho da manhã, o meu jejum vai ser abster só da pipoca. Quando se fala de renúncia, se fala de mergulho, de profundidade, aquilo que o pastor pregou ontem, de profundidade. Não é só a largura, não é só o comprimento, mas é se aprofundar. Ezequiel capítulo 41, há uma revelação para a vida de Ezequiel. Ele estava dentro do templo e aí o Espírito leva ele para a porta do templo. Vem, Ezequiel, ele pisa nas águas, molha o tornozelo, molha os joelhos, a cintura, os ombros. Chegou um momento que ele falou assim: agora eu não consigo caminhar, mas agora eu tenho que nadar. É essa profundidade que o Senhor quer nos levar, e quanto mais nós nos aprofundamos nesse oceano, mais revelações do céu tem para nós. Aí você cresce no ministério, você cresce em palavras, você se torna poderoso nas orações. Aí você olha uma pessoa e que ela está amargurada na alma, tem uma enfermidade que precisa ser curada, e a sua palavra, porque você se torna poderoso. O Josué orou, o céu parou. O Elias orou e o fogo e parou de chover. Depois orou, a chuva veio e desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Aí você começa a viver essa dimensão. Mas por quê? Porque você está mergulhado. O seu caráter é o caráter de Cristo agora. As necessidades que você vê, não vê mais como humanos, mas vê como Cristo está olhando. De que forma que Ele está te olhando? De que forma que Ele está olhando para essa situação? Então, que nós possamos entender o perfil de discípulo que Jesus quer que nós sejamos dentro do corpo. Porque tem um que faz parte da mão, outro faz parte da coxa, do tronco, do pé. Cristo é o cabeça, mas nós temos que estar dentro do corpo. Se você não faz parte do corpo e não deseja fazer parte do corpo, eu sinto em dizer, você morre muito rápido. Porque se você arranca o membro do corpo e joga ele fora, o que acontece? Necrosa. Ele vai se decompor. Assim somos nós. Se nós tivermos o corpo de Cristo,
bem ajustados, bem alinhavados, entendendo os fundamentos de Cristo para a nossa vida, que é a sua palavra, aonde nós temos que alicerçar a nossa vida, nós vamos prosseguir, vamos chegar em frente, vamos chegar no céu de glória. O perfil dos discípulos imaturos. Será que tinha discípulo imaturo? Será que tem discípulos imaturos? Jesus não escolheu homens perfeitos. Ninguém escolhido se isenta de defeitos. São candidatos a constante reformas. Imaturos. A imaturidade de alguns se confirmam em suas ações. João, o discípulo que teve o pronome de tratamento amado, não demonstrou a princípio ter tanta amabilidade assim. Falhou quando se irou contra os samaritanos, os quais Jesus também queria revelar amor e compaixão, pedindo fogo dos céus para consumi-lo. O discípulo amado. A gente, por bem pouco, a gente quer, não é descer fogo do céu, não, é que caia logo uma bomba atômica na cabeça, consuma ele. Nós temos esses defeitos e faz parte de nós. Por isso que eu algumas vezes que eu vou pregar, eu digo assim, eu vou pregar para mim, porque eu vou ser confrontado. E o Espírito Santo começa a me confrontar. E a partir de então eu começo a tentar, pelo menos tentar, mudar. E a me esforçar a mudar. Porque se eu não me esforçar para uma mudança, eu vou continuar sendo imaturo e cometendo erros dia após dia. Simão, a quem Jesus chamou Pedro, prometeu ficar ao lado de Jesus, mesmo que todos os outros o abandonassem. Porém, em pouco tempo negou a Jesus diante de algumas pessoas que afirmaram tê-lo visto como o Senhor. Pedro. E quem foi Pedro? E que camarada top! Eu queria ter um Pedro junto comigo na minha igreja. Meu Deus! O cara que te defendia. Ele defendia Jesus. Mas ainda não tinha o caráter completo de Jesus. Ele ainda não tinha a compreensão daquilo que Jesus tinha que passar. Ele só começa a compreender depois que nega. Aí ele começa, os seus olhos começam a ver. Tomé precisou tocar nas feridas do mestre. Incredulidade é o que mais temos. Somos incrédulos, não acreditamos que pode acontecer. Não acreditamos que o Senhor pode mover os céus. Acreditamos quando nos convém. Você já percebeu isso? Nós não cremos algumas vezes. E aí eu sempre oro, Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, me tira da minha incredulidade. Eu sou incrédulo. Eu acredito só naquilo que vejo. Sou igual Tomé, eu tenho que tocar nas feridas. Se eu não tocar, não vou acreditar não. Se eu não ver do lado direito o furo da lança, na palma da mão, os cravos, se eu não ver as marcas dos espinhos na cabeça, eu não vou acreditar que é ele não. Tinha lá imaturidade no seu caráter espiritual ainda. Judas, mesmo estando com Jesus por tempo suficiente para aprender e viver com ele, não resistiu à tentação da ganância e o traiu por 30 moedas de pratas. Essa era uma das características, o perfil de alguns dos discípulos de Jesus. Impulsivos. Jesus sabia que os seus discípulos
não eram apenas imaturos. Jesus já tinha detectado isso em cada um deles. Eles não tinham tido um desenvolvimento correto. E Jesus estava tendo o trabalho de transformá-los. A impulsividade deles é apresentada. Pedro será o primeiro da lista. Era um homem impossível e precipitado, qual Era um homem impossível e precipitado, qual regato que deste sério ele é desabaladamente montanha abaixo, atirando-se de encontro com as rochas da baixada. Reagia repentinamente, falava e agia para depois pensar. Essa era uma das características de Pedro. Jesus estava saindo do monte, vem lá uma comitiva de soldados romanos para prender Jesus, e Pedro se antecipa e fala: meu mestre, você não vai prender. Tira a espada do mal, corta a orelha do soldado. A impulsividade dele e a imaturidade dele fez com que ele fizesse isso. No episódio de Jesus lavar os pés dos discípulos, não queria que Jesus lavasse os pés. E depois pede banho completo, entendendo que assim não acontece, não teria parte no reino de Jesus Cristo. É um outro episódio de Pedro, da impulsividade dele, é que Jesus lava os pés dos discípulos, e quando Jesus chega na vez de Pedro, Pedro fala: não, meu pé o senhor não vai lavar não. Aí Jesus fala para ele: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro falou assim: então, não lava só meu pé não, lava o meu corpo inteiro, eu preciso ser lavado por completo. Não, Pedro, é só os pés. E os pés, você se suja todos os dias, você suja com a poeira da vida. Era tudo ou nada, Pedro, né? Então era impossível demais. Tem gente assim no nosso meio? Não, eu quase nem conheço. Tem gente que é assim, e que precisa ser trabalhado. Agora, quem está discipulando precisa ter paciência, sabedoria. É como você discipular o seu filho. Eu me lembro de Samuel pequeno, e ele era impulsivo. Ele não era rebelde e nem malcriado, porque tem algumas crianças que, além de serem impulsivos nas suas brincadeiras, eles são malcriados, são rebeldes, e essa característica eu identifiquei nele. Você falava com ele, ele tremia todo e logo ele ficava quieto, ele parava e não desrespeitava ninguém. Nós nos atentamos a uma coisa, de ensiná-lo a respeitar sempre as pessoas que estavam sobre ele. Essa foi uma das coisas que nós acordamos, eu e a Sara em casa, para fazer com o Samuel. E a Sara sempre dizia para ele assim: entenda uma coisa, você pode ser melhor do que o teu pai, do que o teu pastor, do que o teu professor. Você pode ser melhor, mas nunca será maior, porque maior é sempre quem vem primeiro. Então a gente sempre forjou esse caráter nele, e a gente percebe isso nas crianças, porque elas são impulsivas, elas correm para um lado, correm para o outro, e nós pais temos o dever de fazer o quê? Eu me lembro que Samuel pequeno, aí chegou na altura da mesa, a preocupação que nós tínhamos com o pai era o quê? Ele bater a cabeça na esquina da mesa, não é isso? Ele puxar uma gaveta, subir e virar um armário em cima dele. Então a nossa preocupação, tanto é que quando Samuel nasceu, nós prendemos as coisas na parede. Eu parafusei tudo, para que isso não acontecesse. E quando ele foi crescendo, eu falei: mais ainda, agora tem mais a necessidade de fazer isso mesmo, porque ele não para, é ligado nos 16 mil volts, eu nunca vi igual, era uma benção. Então nós temos a nossa preocupação. Então fazer discípulo e discipular alguém é como você cuidar de uma criança. Então você tem que ter a preocupação da quina da mesa, você tem que ter a preocupação da gaveta que está aberta, você tem que ter a preocupação de um objeto pontiagudo. Você tem que ter essas preocupações. Porque senão ele se torna impossível, ele quer fazer tudo.
E eu posso citar exemplos de pessoas que não teve formação no seu caráter espiritual. Não estou dizendo que ela era imatura na sua vida, mas ela era imatura na vida espiritual. Era recém-chegada na igreja, novos convertidos, e foi confiado algo que ainda não era para aquele momento. Talvez fosse para hoje. E aí, quando você vai trabalhar a pessoa, ou quando você vai trabalhar a liderança, ensinar a maneira que ele precisa andar, aí você encontra uma barreira. Aí você pode até perder. As pessoas podem até desistir da fé, porque não foram discipuladas da maneira correta. Eles se tornam impossíveis. Quantos? Graças a Deus que aqui não tem, mas da onde eu vim tinha muito. Muitas pessoas imaturas na fé, que é o que eu disse. Você dava, e aí tinha a necessidade de fazer um remanejamento, não era tirar. Eu estou tirando esse daqui, mas eu vou te dar esse daqui, ó. Esse é branco, tem letrinhas pretas, esse aqui é azulzinho, é maiorzinho, ó. É isso aqui. Tinha que desenhar às vezes. Mas a pessoa não entendia, porque queria só ficar no branquinho, só no papelzinho sulfite. Poxa, peraí, eu vou te dar uma coisa melhor, é encapado, enfim. Às vezes você tinha que desenhar, para que ela não se ferisse no seu espírito, e a sua alma ficasse ferida, e depois, para você tratar. E quantas pessoas? Eu encontrei um rapaz na quinta-feira da semana retrasada. Eu cumprimentei ele e falei: ô meu amigo, como é que você está? Quando eu olhei para ele, eu vi que ele estava totalmente embriagado. Uma mistura de droga com bebida. Eu falei: o que aconteceu? Ele: rapaz, você precisa voltar para Jesus. Você é levita. Ah, pastor, eu estou magoado com o pastor fulano. Estou magoado com a igreja. Estou magoado com tanta coisa. Mas por quê? Porque foi dado a ele, antes do tempo, a liderança de um ministério de louvor. Quando era primeiro para discipulá-lo, mingauzinho, depois um purezinho, depois uma comidinha mais forte, depois você dá uma boa feijoada, você vai introduzindo um alimento e ele vai criando corpo, ele vai criando força, e quando ele criou força, aí você introduz: olha, agora chegou o momento, você está pronto. Análise de Paulo para Timóteo. É o que Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, quando você encontrou esse homem, experimentam. E aí você vai ver o que vai acontecer. Senão a gente vai criar um monte de liderança impulsivas, como Pedro, como o João, que ainda não tinha um caráter de Cristo 100% formado na sua vida. Junto com os discípulos de Jesus havia discípulos pecadores. Será que era só lá? Nós pecamos? Eu não peco, não. Nem um pouquinho. Misericórdia. Pecado? Não era surpresa para Jesus a conduta de seus discípulos. Ele sabia que todos estavam manchados de pecados, como toda a humanidade. Judas não foi o único a caminhar com Jesus e depois ser seduzido por práticas pecaminosas. Ele tornou-se tesoureiro do grupo e, no fim, vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Não tinha caráter nenhum. Nenhum. Quando eu observo, eu fui para o ministério em 2003. Final de janeiro de 2003 foi quando eu comecei a pastorear a primeira igreja, e 6 meses depois eu fui ordenado a presbítero e depois ao pastorado. E vi muita coisa, gente, já acontecer no ministério. Muita coisa. Muita coisa. Eu vi... Nós fomos alvo uma vez de um colega de ministério, um companheiro de ministério, e ele levantou uma calúnia muito grande, e eu fui chamado para uma reunião, e quando eu cheguei na reunião, as nossas reuniões não era café com leite, era pães asmos e ervas amargas, mais ou menos assim. E não tinha nenhum vinho para
para ajudar na digestão. Eu me lembro que eu abri a porta, a mesa estava posta, a diretoria estava tudo sentada, e quando eu cheguei, mais o diretor levantou e apontou o dedo e despejou um caminhão de coisa ruim. Eu respirei, falei, Jesus. Aí eu falei, olha, eu preciso então que a pessoa que trouxe a acusação se manifeste. Eu já sei quem é. Eu já sabia quem é. Eu preciso que essa pessoa se manifeste para que a gente possa dar continuidade na nossa fala, porque senão eu estou saindo daqui e estou indo embora, não vou nem ficar aqui. E aí me chamaram de moleque, de um monte de coisa. Aí eu peguei meu telefone, liguei, chamei uma pessoa que estava comigo no dia, e a pessoa chegou. Falou, olha, é essa pessoa aqui? Então, essa pessoa eu quero apresentar a vocês. Essa aqui é minha irmã caçula. Já faz 18 anos que eu a conheço, faz 18 anos que eu a amo, faz 18 anos que eu a abraço, faz 18 anos que eu a beijo, faz 18 anos que ela vive na minha casa. Aí calou-se a boca. E esse mesmo cara que levantou essa situação, para que vocês possam entender, eu saí de manhã, passei na minha mãe, peguei minha irmã que morava mais perto, e minha irmã da minha altura, loura, e ela sempre foi grandona, com 17 para 18 anos, sempre foi grandona, sempre foi bonita. E do meu lado assim, eu entrei dentro do carro e vi que tinha um carro me seguindo, mas nem dei muita importância. E à noite, esse camarada que estava me seguindo falou que eu estava tendo um caso com uma outra mulher, porque eu deixei ela no lugar e não beijo nela. Olha que absurdo. Gente, hoje eu dou risada da situação, mas ainda bem, eu louvo a Deus porque eu dentro da minha vida conjugal, minha família, eu procurei fazer uma coisa. Tudo o que eu faço, eu informo a minha mulher. Encontrei o André, encontrei o Daniel, encontrei a Rosana, conversei um pouquinho com a Joyce, viu? Ela fica sabendo de tudo. Porque se alguém se levanta e te aponta o dedo, alguém aqui já sabe. E você não sabe como que vai ser a fala. Se vai ser uma fala comum, encontrei o pastor na rua e estava conversando com a Joyce lá e tal, ou se vai ser uma fala maliciosa. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre tive esse cuidado. E quando chegou minha irmã, os cabos murchou, ficou tudo para baixo, assim, triste. E eu tinha, vamos usar um português bem claro, uma carta bem grande na manga para matar todo mundo, sabe? E aí eu falei assim, Jesus, falo ou não falo? Boto na mesa ou não boto? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, não faça, porque ao seu tempo eu farei. Descansa o coração. Amém? Fizeram uma oração, eu fui para casa, mas pensa num cara bravo. Uma venta quente. Uma vontade de tirar aquela carta da manga e para mesa. Uma vontade de deixar, como o pastor Rui diz, deixar a toga de lado e, sabe, esquecer que você é crente por um minuto. E passou-se alguns anos, foi anos mesmo, foi 5, 6 anos aproximadamente. Essa mesma pessoa que se levantou, ela abusava da filha, era um pastor. Aí eu compreendi o porquê que eu não deveria ter falado nada lá atrás, deveria ter ficado quieto. E além disso, surgiu uma porção de escândalos, e enfim. Quando eu tenho o meu caráter em Cristo, eu tenho convicção daquilo que sou. Quando eu tenho convicção na presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho convicção. Ninguém tira isso de mim. Pode se levantar, pode levantar um monte de mentira, mas a minha fé em Cristo me faz prosseguir. Então, às vezes, a imaturidade de outras pessoas leva outras pessoas juntas a fazerem coisas que não podem ser feitas. Pecado eu tenho? Todos nós temos pecado. E a Bíblia diz que quem não tem pecado já se tornou réu de si mesmo, já pecou. Porque o nosso caráter, nós fomos formados, o salmista lá no Salmo 91 diz que nós somos formados em pecado. Então nós somos pecadores. Dentro dos discípulos de Jesus nós vamos encontrar na igreja. Nós vamos encontrar pessoas mau caráter na liderança. Nós vamos encontrar pessoas de difícil relacionamento dentro da igreja. Isso é o corpo.
Isso é o corpo de Cristo, nós temos que suportar. O Paulo escreve aos Filipenses, me fala a memória, no capítulo 2, ele pede para os irmãos da igreja olhar para o outro irmão como se fosse superior a si mesmo. E não é fácil. E não é, você vê o camarada errando todo dia, esse cara é maior do que eu, meu Deus do céu, eu quero arrancar o pescoço dele, que só faz besteira, e você está ali, crente em Jesus, se abre o olho e você, meu Deus do céu, mais uma. E você tem que olhar para ele com um olhar de compaixão, sabendo que o Espírito Santo atua, age na vida dele, e que ao seu tempo vai mudar. O meu papel como cristão é fazer o quê? É interceder por ele. Senhor, coloca as tuas mãos, mas pelo amor de Deus, não faça oração de feiticeiro. Oração de crente, misericórdia. Ó, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Você vai pedir para Deus fazer justiça por você. Cuidado com essa oração. Faça justiça por mim. Olha lá o André, o que ele fez comigo, Jesus. Tá bom. Aí papai decide ouvir a tua oração. Aí ele pega uma balança, que a balança dele é justa, não tem variação. Aí ele pega o André, põe na balança. Sem o Charles, a balança desceu. Mas aí ele pega o Charles e põe na balança. E se o Charles for mais pesado que o André? Como é que é? Você está entendendo? O reino é sério. Ser discípulo não é simplesmente viver uma vida superficial de religiosidade, de vir nos cultos, de levantar a mão, de adorar, de cantar, de ouvir uma boa palavra, de participar de um mover do Espírito, de um derramar, de um choro, de uma alegria espontânea. Não é simplesmente isso. O ser discípulo é estar mergulhado em Cristo através do Espírito. É sentir, é ver uma dimensão, ter uma visão da dimensão dos céus e não da terra. Porque quando você consegue enxergar dessa maneira, a sua mente já não é mais a sua. Paulo diz assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fico pensando nessa fala de Paulo, meu Deus do céu, o que ele estava vivendo, que ele, no seu coração e no seu espírito ele dizia, agora não mais vivo eu. A convicção de Paulo, agora não vivo mais eu. A vida para mim não faz mais sentido. Agora Cristo vive em mim. Você já parou para pensar nisso? Você tem coragem de dizer assim, agora não mais vivo eu, e viver na dependência 100% dele? É aprender a viver para ele, porque para ele e para ele, por ele são todas as coisas. É isso que nós temos que ter como discípulo no nosso coração. E o objetivo de ser discípulo é fazer novos discípulos, é ganhar outras pessoas, é mostrar essa visão, é dizer para eles, olha, eu tenho algo que eu quero compartilhar com você. Eu tenho algo dentro de mim que eu quero apresentar a você. E quando eu te apresentar, você vai ver que é algo excelente. Eu me lembro que nós estávamos evangelizando uma moça, ela estava sentada numa das mesas da sorveteria, e ela falou para mim assim, o que eu preciso fazer para ter isso? Tanta sede, ela falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, simples, é você confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Só isso, eu falei, só. Aí quando ela aceitou Jesus, e agora? Agora você precisa se renunciar. Agora você precisa olhar para você e tirar tudo aquilo que não é bom. É renúncia. Apresenta o Cristo, mas apresenta também o que tem que ser feito. As renúncias, aquilo que você tem que deixar. E olhar para Jesus. Somos pecadores? Sim, somos pecadores. Pedro mentiu e fugiu de uma situação que o faria refém. Ele negou Jesus. João também se perdeu com este embaraço por orgulho e soberba. Quis reservar o seu lugar ao lado do mestre na glória, querendo privilégio. Tiago foi seduzido, sendo também ganancioso pela posição acima dos outros. Olha o caráter de cada discípulo. Houve atritos entre eles, pois eram homens de não pequenas ambições.
Mesmo na ocasião da última ceia, os corações deles gritavam ao redor de tronos. Poderíamos destacar muitas outras características dos discípulos de Jesus. Isso só nos levaria, enfim, a concluir que eles eram falhos e precisavam do modelo, que é Jesus, para que pudessem ter novas esperanças. Que nosso caráter em Cristo, que nós possamos ter o nosso caráter mudado em Cristo. Que possamos compreender que nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus todo o tempo. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta da presença de Deus e formar outras pessoas da mesma maneira que a Bíblia nos ensina. Evangelizar, nós temos que falar do amor de Cristo. E mais uma vez eu digo, nós estamos aprendendo a ser discípulos, e discípulos precisam formar outros discípulos. Forme pessoas. Invista, fale do amor de Jesus. Fale da transformação que Ele fez, de quem você era e de quem você é. Mas fale com convicção. Não fale simplesmente algo que te aconteceu, porque muita gente que está na igreja hoje está vivendo religiosidade. E religiosidade é qualidade de vida. Se você fazer uma análise de uma pessoa que era moribunda, vamos usar esse termo, que não conhecia a religião, estamos falando de religiosidade, que não conhecia a religião, de repente ele veio, simpatizou com a igreja, ele quis então ser participante da igreja. Aí ele sabe que na igreja não pode fumar, não pode beber, não pode se prostituir, não pode cometer crime, não pode fazer uma porção de coisa. Aliás, dentro dos grandes presídios, para quem faz parte de facções criminosas, se o cara quer sair da facção criminosa, o primeiro requisito a ele é: vá para uma igreja, não saia, porque se você sair e voltar a praticar tudo que você praticava de novo, você vai morrer. E isso é fato. E eu conheço um monte que já foi. Aí se tornou qualidade de vida, porque o indivíduo vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de se prostituir. A mulher é a mesma coisa. Ela vai mudar o estilo de vestir, vai mudar o estilo de falar, vai mudar com quem anda. Então se tornou estilo de vida, qualidade de vida para as pessoas, a igreja. Quando não é isso. Não é só mudança estereótica do exterior, é mudança interior. É viver como o apóstolo Paulo disse: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É chegar no final da carreira e dizer como ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a maior, mas eu quero acreditar que a maior pregação de Paulo foi o testemunho dele no cárcere. Eu quero acreditar que antes no corredor da morte, os dias que antecedem a sua morte e a sua decapitação, foi a maior evangelização de todos os tempos. Porque dentro do cárcere, alguém olhava para ele e via tranquilidade. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento no meio da tempestade? Era essa paz que Paulo tinha. Porque ele fala dessa paz, a paz que excede todo entendimento. Gente, você está à beira de um colapso nervoso. O médico falou assim: você vai ter que fazer uma cirurgia no coração. Seu coração vai ter que tirar ele para fora, vai ter que mexer nele, depois colocar ele para dentro. Aí você, sério, doutor, vai ter tudo isso? Então, eu estou tranquilo, vamos lá. No dia que eu fui fazer uma cirurgia, embora seja uma cirurgia simples, mas toda cirurgia é invasiva, eu fiz uma cirurgia no ombro, isso em janeiro. Eu estava no centro cirúrgico. Estava toda a equipe médica, eu estava conversando com o médico. De boa, a enfermeira veio uma senhora, já bem idônea, parou do meu lado assim. Ela falou para mim assim: rapaz, a sua tranquilidade me trouxe paz. Porque toda cirurgia, todo paciente, dá um negócio ruim na gente. A gente fica apreensivo, a gente fica preocupado em dar um instrumento errado para o médico. Você está na paz.
E aí chegou o anestesista e eu estava com o braço estendido já com o equipo, e ele falou, a gente vai aplicar anestesia, é uma anestesia geral, e tá bom, você vai dormir um pouquinho, daqui a pouco a gente se vê. Quando ele começou a aplicar, eu falei, pessoal, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Um abraço para todos, Deus abençoe. E pum, dormi. Foi o que eu me lembro dessa cena. E quando eu voltei, o médico quando ele me cumprimentou, ele falou, cara, que tranquilidade. E eu conversando com ele pós-consulta de cirurgia, eu falei para ele, ele falou assim, onde se encontra essa tranquilidade? Eu falei, doutor, essa tranquilidade é Jesus. Se não tiver Jesus na vida, não é, nós não vivemos em paz. Essa é a realidade. A realidade. Contei da moça que com 32 anos se suicidou. Posso falar de um rapaz que tinha um lanche de frente com a saída do condomínio para onde a gente mora. O Lécio ficou desesperado por conta do que vinha acontecendo ao longo desse último ano. Quando a água bateu no nariz, ele não conseguia mais respirar. E aí ele decidiu tirar sua própria vida. O filho não entende, não compreende. Meu pai tinha saúde, meu pai tinha uma vida boa, meu pai ele adquiriu algumas contas como qualquer outro brasileiro adquiriu nessa pandemia, mas ele decidiu tirar a sua própria vida. Desespero de pessoas. E aí nós vivemos no meio de uma tempestade. Esses dias me veio uma tempestade, eu falei, Jesus, eu não vou conseguir passar. E aí eu preguei no domingo à noite, estava conversando com um outro pastor, e ele falou assim, você não acabou de falar, rapaz, que a oração move o céu? Eu falei, rapaz, esqueci. Voltei para casa no meu joelho. Falei, Jesus, eu preguei, agora eu quero viver. Jesus, eu preguei, agora eu quero viver. Gente, vocês não imaginam o poder que tem a oração. Vocês não imaginam quando você deixa o seu caráter ser transformado no caráter de Cristo. Você não imagina o poder que isso tem. Se você soubesse, você usaria isso e você deixaria o Espírito Santo formar em você o caráter de Cristo. E você desejaria ter a mente de Cristo em você. Pastor, alguém pode perguntar, pastor, mas você sentiu paz? Alguns momentos não, porque somos seres humanos. Mas quando você olha para a tempestade, que você vê o barco subindo, descendo, e você não sabe se vai virar para um lado, se vai virar para o outro, aí você fala assim, puxa vida, eu não sei mais o que fazer, agora ele está na embarcação, deixa ele cuidar. Aí você vê o mestre levantando, vento, calma, quieta. E ele começa a ensinar uma palavra simples que a gente vê todos os dias. Jesus dormindo no barco, os discípulos lá doidos, jogando água para fora, remando, tá vindo a onda para lá, vamos virar para cá, tá vindo a outra ali, vamos virar para cá, e o desespero deles, e aí um deles, poxa, Jesus está dormindo, mas o que está acontecendo com Jesus? Vamos chamar o mestre. Escuta, o senhor não está percebendo que o barco está batendo para lá, batendo para cá, está se molhando todo e... Jesus levanta, vento, mar, homens de pequena fé. Que isso? Vocês acabaram de multiplicar pão lá na margem, lá na beira da praia, agora aqui vocês têm poder e autoridade. Eu aprendo com Jesus todos os dias e aprendo a exercer essa autoridade que Ele me deu de discípulo. E não só de discípulo, mas de fazer outros discípulos, de ensinar, de mostrar o caminho. E a gente pode fazer isso dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Gente, é a coisa mais tremenda do mundo. Eu vou confessar a vocês, eu nunca tinha parado para deixar a minha esposa ministrar uma palavra, um devocional em casa. Nunca tinha feito isso. Mas aprendi, porque o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E nos devocionais eu dizia assim, ministra uma palavra para mim hoje, para nós. Estávamos em casa, ministra uma palavra para nós. Você. E daqui a pouco ela começou. E quando a gente começou a deixar ser ministrado um pelo outro, algo começou a acontecer.
E quando eu estou dando aula aqui hoje, o Espírito Santo me traz isso à memória, porque nós começamos a fazer discípulos dentro de casa, dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos pais, mostrando para ele o caminho excelente que nos conduz ao céu. Amém? Unidade 3, eu vou deixar para segunda-feira que vem, porque antecede a última segunda-feira e a gente tem um tempo maior para a 3 e a 4. A 4 é bem pequenininha, a gente acaba elas e a gente tem um tempo para falar sobre a prova, o que vai cair mais ou menos. Nós vamos falar semana que vem sobre a unidade 3, como Jesus ensinava. Isso aqui é tremendo, hein? Puxa vida. A didática de Jesus, ela é fantástica. A gente pode continuar essa aula nesse ponto? Você pode continuar nesse ponto? Por quê? Eu estou adorando essas aulas. Eu não sei dar aula, gente, eu sei pregar. Só olhando essas pregações. Ai, meu Deus do céu. Da onde os sacerdotes que davam a sabedoria para ensinar? Depois veio os discípulos, como que era essa... Os sacerdotes da velha aliança tinham um contato direto com Deus. Eles eram escolhidos diretamente por Deus. E a gente vê isso em Abrão. Abrão estava na terra de Ur dos Caldeus e se você fazer uma análise da forma que Abrão foi chamado, Deus aparece para ele e fala assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação. Abraão não pensa, que pega simplesmente lá o sobrinho, que na verdade veio com ele, né, porque tinha muita afinidade, pega e vai caminhando. E ele começa a oferecer sacrifícios, a formar altar, e se você pegar dali para trás, não tinha ninguém que fazia isso. Ele começou a fazer. E aí você percebe que o contato que tinha, a sabedoria que esses homens tinham, vinha de Deus, não vinha de ninguém mais. Pelos feitos deles, pela coragem deles, o estilo de vida que eles levavam, veio tudo de Deus. Você pega um profeta Elias, embora na época de Elias já tinha a escola do profeta Samuel. Então tinha uma escola de profeta. Aí mais para frente surge a escola, uma formação profética, eles começou a entender o que era esse ministério profético, o ministério do sacerdote. E aí também as tribos, quando foi dividida em 12, Israel, e também, essa tribo é para isso, essa tribo é dos levitas, essa tribo é aqui e tal. Então ele foi dividindo e mostrando, ensinando para eles a forma que eles tinham que ser conduzidos. Se você vai encontrar lá no livro de Gênesis para frente, os 5 primeiros livros, você encontra bastante isso aí. Se você fazer uma leitura pausada, isso vai te dar uma compreensão disso. Depois o livro de Juízes, você vai pegar o livro dos profetas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, você vai ter uma compreensão. Crônicas, você vai ter uma compreensão desse ministério que foi implantado naquela época. E aqui na época de Jesus, aí Jesus veio para ensinar, aí foi mostrando um caminho para eles. Aí depois veio o Espírito Santo, que Jesus vai, aí vem o Espírito Santo, aí é o Espírito Santo que faz essa obra de mudança no nosso caráter, né? Vai falando com a gente, vai mostrando o caminho, vai revelando para nós, abrindo os nossos olhos, a nossa visão, e a gente vai conseguindo enxergar essa dimensão da plataforma espiritual. Cara, quanto mais você mergulha nisso, mais você quer. É muito bom. Gente, Deus abençoe. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez para o crescimento de vocês. A aula termina 10h30, né? É 25? 10h25? É 25 segunda-feira? Então, vamos terminar
terminar 10h26. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.